África, o berço da humanidade, continente que tem uma história intrinsecamente ligada à história do homem e à sua civilização. Exemplo disso é a civilização egípcia, que era tão avançada na sua época, mas também existiu uma civilização muito famosa, que era o Império de Benin. Mas com a colonização europeia do continente, quase todos os impérios e reinos foram extintos, dando origem à forma contemporânea de governação. Mas, curiosamente, existem alguns reinos que sobreviveram a essas mudanças de governação e que têm famílias reais definidas. Daí que neste vídeo te conto curiosidades sobre alguns países africanos que ainda são monarquias e que têm um rei e uma família real. Mozageo é um canal feito por africanos com o objetivo de mostrar tudo que influencia o dia a dia das nações africanas. Se está a conhecer o nosso trabalho neste vídeo, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sino para receber vídeos sempre que publicarmos. Oficialmente, o Reino de Marrocos é um país do Maghreb, no norte da África. Geograficamente, Marrocos é caracterizado por um interior montanhoso acidentado, grandes extensões de deserto e um longo litoral ao longo do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo. Marrocos tem uma população de mais de 33,8 milhões de pessoas e uma área de mais de 446 mil km². Sua capital é Rabat e a maior cidade é a Casablanca. Marrocos é uma monarquia constitucional com um parlamento eleito. O rei de Marrocos, Mohammed VI, tem vários poderes executivos e legislativos, especialmente sobre os militares, a política externa e os assuntos religiosos. O poder executivo é exercido pelo governo, enquanto o poder legislativo é investido tanto no governo como nas duas câmaras do parlamento, a Assembleia de Representantes e a Assembleia de Conselheiros. O rei pode emitir decretos chamados dahir, que têm a força de lei. Ele também pode dissolver o parlamento depois de consultar o primeiro-ministro e o presidente do Tribunal Constitucional. Nos seus 20 anos de reinado, Mohammed VI modernizou o país em várias áreas. No estrangeiro, apresenta Marrocos como um estado cosmopolita. Hoje, o país já não é governado com uma mão tão dura como nos anos 60, 70 e 80. As violações de direitos humanos praticamente foram extintos, trazendo assim a liberdade de imprensa. A arbitrariedade jurídica já não tem a proporção que tinha na época do Hassan II, o antigo monarca. Outra das prioridades do rei é a diversidade cultural. No preâmbulo de 2011 da Constituição, a identidade nacional definida como fusão de várias identidades religiosas. Desde então, Tamazight é a língua oficial e padrão em Marrocos. Com reformas como estas, o rei conquistou a simpatia e apoio da burguesia liberal. Oficialmente, o Reino de Eswatini, e anteriormente conhecido como Suazilândia, é um país da África Austral, limitado a leste por Moçambique e em todas as outras direções pela África do Sul. Suas capitais são Mabebane, administrativa, e Lobomba, legislativa. O país e o seu povo recebem os seus nomes de Mwaste II, um rei do século XIX, cujo reinado do território Eswatini foi expandido e unificado. Eswatini é um país em desenvolvimento com uma economia pequena baseada na agropecuária. Porém, o país não é autossuficiente na sua produção de alimentos, sendo exportador de cana-de-açúcar e abrigando importantes reservas de carvão mineral. O seu principal parceiro comercial é a África do Sul, e a sua saúde pública enfrenta uma catástrofe, com 1/3 da população adulta sendo portadora do vírus do HIV. Esse pequeno e montanhoso país do sul da África, sem saída para o mar, é uma das poucas monarquias remanescentes no continente, sendo esta uma diarquia absoluta, governada conjuntamente pelo Mwaste III, rei e o chefe do Estado administrativo, e pela Ndovukati, rainha-mãe, e a chefe do Estado Nacional, desde 1986. A sociedade é patriarca e é formada por clãs, e admite poligamia.
A atual Constituição foi adotada em 2005. Em abril de 2018, o país mudou o seu nome do Reino de Suazilândia para o Reino de Eswatini, que significa Terra dos Swazis, na língua Swazi, ao invés de Swaziland proveniente do inglês. Durante o seu evento de comemoração dos 50 anos de independência do país, os partidos políticos são proibidos. Em eleições, os candidatos concorrem apenas como independente ao parlamento e podem ser destituídos por lei. O rei Moashi III está no posto desde 1986 e a crítica ao soberano é punida severamente. As suas políticas internas e o estilo de vida luxuoso levaram a vários protestos do povo do seu país e a críticas da comunidade internacional. Tradicionalmente, o rei de Eswatini escolhe uma nova esposa periodicamente após um ritual de dança conhecido como o Young Annual Ready Dance. Em setembro de 2019, ele tinha 15 esposas, incluindo as 2 que morreram e 3 que desertaram. O rei tem cerca de 25 filhos, sendo o mais velho com a sua primeira esposa, o príncipe Sikalo. Sua filha mais velha com a sua terceira esposa e a princesa Sikamiso Dlamini, ministra das comunicações de Eswatini. O Reino de Lesoto é um pequeno país da África Austral, um enclave incrustado na África do Sul, montanhoso e sem saída para o mar. O país é o antigo reino da Bazolândia, um país etnicamente mais homogêneo da África. 99% da sua população é da etnia Bazoto. O país vive de agricultura e de criação de ovelhas das cordilheiras do Drakensberg, que domina a maior parte do território e atinge mais de 3.000 km de altitude. É bastante dependente da África do Sul. O dinheiro enviado pelos seus cidadãos empregados nas minas e fábricas sul-africanas apresenta 26% do PIB. Lesoto é um país governado por uma monarquia constitucional, com 2 órgãos legislativos, o Senado e a Assembleia Nacional. No entanto, o rei não tem poderes executivos nem legislativos. Letsey III é o atual rei de Lesoto desde a morte do seu pai, o rei Moshoeshoe II, em 1996. Sendo filho dos falecidos Moshoeshoe II e a sua consorte Mamohato, ele já havia sido rei em 1990 e 1995, quando o governo militar depois do seu pai. Ele é o 9º rei do seu país e 2º após a sua independência. O rei se casou com a plebeia Hannah Karabo em 18 de fevereiro de 2000, com quem já tinha um namoro desde 1996. Ela assumiu o nome de Masenato Mahoto Seiso, a rainha consorte de Lesoto, a primeira plebeia a assumir a posição. Com ela, o rei teve 3 filhos: Princesa Senate Mary Mahoto Seiso, com 18 anos hoje, Princesa Maseiso, com 15 anos, e o príncipe herdeiro Lerotolo David Mohato Berng Seiso, atualmente com 13 anos. Em 1 de dezembro de 2016, o rei foi agraciado com um título de embaixador mundial da FAO, em Roma, por José Graciano. O rei assume poderes cerimoniais, sendo amado por seu povo e visto como um símbolo de união entre o povo bazoto. Se o estilo de governação monárquico é ou não bom, só o povo daquele país pode dizer com convicção. Mas as monarquias ainda existem em África e isso é um fato. O que você acha do conteúdo? Deixe nos comentários e aproveite e deixar sugestões de mais vídeos. Nos despedimos com a promessa de trazer muito conteúdo sobre a África aqui no canal.